Aleluias, graça e paz, amados, graça e paz, tudo bem? Tudo bem? Deixar uma palavra aqui para você hoje, dia 1º de maio, dia do trabalhador, comemorando aí o dia do trabalhador. Olha só o que a palavra de Deus diz, olha o que a palavra de Deus diz, meu Deus, 1 Timóteo, primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, no versículo 18, olha o que o apóstolo Paulo diz: pois a Escritura diz, quem diz é a Escritura, não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Ou seja, todo trabalhador é digno do seu salário. Hoje, 1º de maio, comemorando o dia do trabalhador, glória a Deus, feliz dia para você, trabalhador, muita felicidade, que o Senhor Jesus os prospere, que o Senhor Jesus o abençoe, que o Senhor Jesus faça transbordar as suas finanças, as suas bênçãos sobre a sua vida, bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes, amém? Trabalhador, aproveita, se inscreva no nosso canal e dá um like aí, compartilha, comenta, ajuda esse canal a crescer em nome de Jesus, canal do Ministério Nova Chance, amém, amados? Às vezes eu fico olhando, mais de 2.000 pessoas assistem o vídeo, mas não se inscreve, não dá um like, e aí nos ajuda aí, por favor, né? Então tá, vamos lá. Dia do trabalhador. Todo trabalhador é digno do seu salário, e todo trabalho é digno, amado. Todo trabalho é digno, não importa se é lavando um banheiro, se é varrendo uma rua, se desentupindo uma fosse, ou se num escritório, ou assinando documentos como um presidente da república, ou como um advogado, ou como um juiz, não importa qual seja a sua profissão, toda profissão é digna, todo trabalho é digno. E eu fico pensando, quero trazer você para essa reflexão. Você já reparou que os trabalhos mais essenciais, ou o princípio do trabalho, o primário do trabalho, são os menos, vamos dizer assim, o menos valorizado? Vamos lá, você vai entender o que eu quero dizer. O professor, para mim o trabalho principal é o do professor, porque se você for observar, todas as profissões, ela começa pelo professor. É o professor que ensina. Então o professor ensina a ser um advogado, o professor ensina a ser um presidente da república, o presidente ensina a ser um gari, um professor, ele ensina a ser um outro professor. Ou seja, para mim a profissão primária é a do professor. E já viu como que um professor ele é desmerecido? Essa profissão ela é desmerecida. Já viu o quanto que não valorizamos tanto essa profissão? Já reparou? Para pensar nisso. Eu acho que quem deveria ganhar mais no planeta Terra, que tinha que ter um salário mais, um salário melhor, que seria melhor remunerado, que seria mais valorizado, mais honrado, seria um professor. Um gari, por exemplo, também. Você vê um gari? Agora imagine, amado, se não tivesse um gari, não tivesse ninguém para poder varrer as ruas, tirar os lixos das ruas. Imagine como que as cidades seriam, como que seria o planeta Terra se não tivesse os gari para recolher os lixos das ruas. Amado, imagina, meu Deus, a carniça que seria, o fedor que seria. Imagine as doenças que teriam se não tivesse quem limpasse os lixos das ruas. Já reparou quanto que um gari
é desvalorizado, quanto que essa profissão é desvalorizada, deveria ser melhor remunerado, deveria ser mais honrado, e a gente quase não vê isso, né? Um médico, você vê quantas vidas são salvas, você vê cirurgias, amado, você vê assim, arranca um dedo, arranca um braço, um cirurgião, ele consegue colocar no tempo determinado, né? Imagina um transplante, amado, sabe, transplante de coração, transplante de rins, de pulmão, de olhos, córneas, né? Amado, imagine, pessoa consegue enxergar porque o médico colocou um novo olho na pessoa, a pessoa consegue viver porque o médico conseguiu colocar um novo coração na pessoa, cara, é extraordinário, você vai lá para pensar e muitas vezes não valorizamos tanto os médicos como deveriam ser valorizados, e muitos outros, todas as profissões, eu estou trazendo aqui as que eu acredito que são menos valorizadas, menos remuneradas, né? E tem tantas e tantas. A dona de casa, amado, já reparou? A doméstica, meu Deus do céu, a doméstica, ela cuida das crianças, né? Que a doméstica já faz serviço de tudo, de babá, de cozinheira, de passadeira, de faxineira. A doméstica, e ela ainda mais aquela que dorme no trabalho, amado, sabe? Ela começa cedinho para preparar o café da manhã e não tem hora para dormir. Às vezes o patrão quer tomar um chá, às vezes o patrão está ali meio mal e ela levanta para poder socorrer o patrão, sabe? Então ela cuida do maior bem do patrão, que é os seus filhos, que é a sua família, a sua casa, o seu lar. E a doméstica muitas vezes deixa a casa dela para cuidar da casa do patrão. E já reparou como que uma doméstica ela é desvalorizada, é mal remunerada? Meu Deus, eu lembrei da minha mãe agora. Minha mãe trabalhou a vida toda como doméstica, que Deus a tenha, descansando em paz, minha mamãe. E ela trabalhou a vida toda como doméstica, e imagine como que os domésticos, né, são desvalorizados, né? São menos honrados. E eu fico pensando, para poder fechar aqui, porque são muitos, mas eu quero fechar aqui com a do pastor. O pastor, ele é isso tudo aí, ó, mano. O pastor, ele é doméstico. Quantas vezes o pastor, a pastora vai ajudar uma ovelha, né? E o pastor vai lá, muitas vezes vai lá, limpa a casa de uma ovelha, ou a pastora vai lá, limpa, passa a roupa, dá um jeito, ajuda, cuida de um filho de uma ovelha para ele trabalhar, para ele resolver um problema. Quantos pastores fazem isso? Quantos pastores, amados, que são professores? Porque na verdade todos os pastores são professores, eles ensinam, e ensina em todas as áreas, ensina a ler, ensina a escrever, ensina se comportar, educação, sabe? Um pastor, quantas vezes que o pastor ele ora e a pessoa está cega, ela volta a enxergar. Quantas vezes que o pastor ora, a pessoa tinha que fazer uma cirurgia e o pastor ora e a pessoa não vai mais precisar fazer cirurgia, ela é restaurada. Amado, quantas vezes o pastor ele capina e limpa em frente às ruas, cata o lixo, e eu não falo, eu não vi pastor fazer isso não, vem cá que você vai ver. Né? Eu conheço muitos pastores que fazem isso, não quero nem me gabar aqui, mas conheço muitos pastores que fazem todo esse trabalho, mudança. Quantas vezes a ovelha precisa fazer uma mudança e o pastor vai lá e pega o seu carro ou arruma o carro de alguém e vai lá e ajuda a fazer a mudança da ovelha. Amado, pensa o quanto que um pastor trabalha, ajuda a pintar a casa, ajuda a alimentar. Amado, pastor não é gente não. E tudo porque ele é usado pelo Senhor, porque toda a honra e toda a glória é dada a Deus. Não é pelo pastor, que é ser humano e pecador, mas é sobre Deus que escolheu esse pastor e através desse pastor Deus age. Então não é o pastor que cura, não é o pastor que sustenta, não é o pastor que faz milagre, é Deus através do pastor. Mas, ou seja, esse é o trabalho do pastor. Tem pastores que ainda precisam ter um serviço secular,
porque tem pessoas que ainda falam mal, fica roubando o dízimo, o pastor só está engordando, não faz nada, fica vivendo do dízimo, da primícia, das ofertas da igreja, que não sei o que. Todo trabalhador é digno do seu salário, e cuidar de ovelhas dá trabalho, cuidar de igreja dá trabalho. O pastor tem que administrar a igreja, o pastor tem que organizar a igreja. Então é muito trabalho, amado. Quer ver, venha ser pastor, se Deus também te chamar, né? Se Deus não te chamar, se Deus não te escolher, não entra não entra sem a instrução espiritual, que você vai quebrar a cara. Então, amado, o trabalho do pastor, então valorize o seu pastor também, valorize o pastor ele merece ser bem remunerado, é bem abençoado. O pastor ele precisa ter primícia, ter o dízimo, ter as ofertas, para que ele possa administrar melhor ainda a igreja. O pastor tem família, ele tem esposa, ele tem filhos. Os filhos do pastor têm que fazer faculdade, os filhos do pastor têm que estudar, os filhos do pastor têm que ter roupa boa, e isso tem que vir das ofertas, dos dias da primícia, porque as ovelhas precisam cuidar